vamos conversar com a professora e pesquisadora do Departamento de Geografia da USP, autora do Atlas, Geografia do Uso dos Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia, Larissa Mies Bombardi. Bom dia, Larissa. Bom dia, Glauco. Larissa, Marilu até comentava aqui a respeito do seu artigo no Le Monde Diplomatique no início do nosso programa, e eu queria que você falasse a respeito justamente disso, né? Você publicou aqui um texto junto com Pablo Luiz Maia Nepomuceno, trazendo diversas informações a respeito da pandemia de Covid-19 em dois estados, no Amazonas e no Ceará, que são hoje alguns dos principais focos do coronavírus no Sim. Brasil. E existe aí uma relação, pelo que vocês mostraram, com a questão do saneamento básico. Queria que você falasse a respeito disso, Larissa. Uhum. Então, Glauco, começou a chamar a atenção quando a gente olha os dados, né, de pessoas infectadas com Covid-19 no Brasil. A configuração até ontem à noite, eu estou vendo que vocês estão com os dados, mas enfim, o que mostra os números, só para retomar esses números que vocês também já trouxeram. No ranking de pessoas infectadas com a Covid-19 no Brasil, a gente tem em primeiro lugar São Paulo, em segundo lugar o Ceará, em terceiro lugar o Rio de Janeiro. Esse mapa é interessante porque os círculos mostram a quantidade de pessoas intoxicadas por pontos, então quanto maior o círculo, maior o número de pessoas intoxicadas infectadas com Covid-19. E aí a gente, em números absolutos, aparece em primeiro lugar São Paulo, depois o Ceará, que é isso que eu vou querer chamar a atenção, em terceiro lugar o Rio de Janeiro, em quarto lugar Amazonas, em quinto Pernambuco, em sexto Pará e em sétimo Maranhão. Bem, é esperado, né, Glauco, que já era esperado que São Paulo e Rio de Janeiro, como são as duas maiores metrópoles, e são justamente as sedes, digamos, dos aeroportos, maiores aeroportos internacionais, onde tem maior número de voos, era esperado que esses dois estados realmente tivessem o maior número de casos. São Paulo foi por onde iniciou essa disseminação da infecção por Covid-19. E o que começou a chamar a atenção é porque os estados do norte e do nordeste, então se a gente olha esse ranking até a sétima posição no Brasil, a gente tem, além de São Paulo e Rio de Janeiro, só estados do nordeste e da Amazônia brasileira. Norte e Nordeste, portanto. E aí, o que é que pode explicar isso? Porque esse mapa que você está mostrando é interessante. Manaus é depois, se a gente for olhar os municípios, é um dos municípios com maior número de casos de pessoas intoxicadas em relação ao total da população. Então, esse mapa, para explicar a legenda para quem está assistindo e para quem está escutando, vou deixar isso bem explicado. É um mapa de taxa de população infectada com Covid-19. Então, quando eu digo taxa, é quantos por cento da população, em relação ao total de cada município, está infectada com Covid-19. E aí a gente vê os municípios que estão com as cores mais fortes, o vermelho mais forte, são aqueles em que tem uma grande quantidade de pessoas intoxicadas em relação ao total da população. E as hipóteses que a gente começou a levantar em função de pesquisas recentes que indicam a permanência do vírus da Covid-19 nas fezes, tem uma pesquisa super recente, de 2 semanas atrás, que foi publicada na The Lancet, um estudo australiano que mostra a existência do vírus no esgoto. E no Brasil, o que a gente tem visto e eu trabalhei mapas nesse artigo que mostram isso, é falta de coleta de esgoto. Veja, aí tem um destaque para Manaus e os municípios próximos a Manaus, e aí a gente pode ver que grande parte da população não tem acesso à rede de esgoto. Isso em Manaus é uma realidade, mais de 80% da população não é atendida pela rede de esgoto. E quando a gente olha, por exemplo, para o estado do Ceará, que é um estado que quando a gente vê os municípios em que há muitas pessoas infectadas com a Covid-19, a gente tem 2 elementos associados, falta de coleta de esgoto e falta de água tratada. Então, a hipótese que a gente está levantando nesse artigo é a seguinte: é possível que a gente esteja tendo uma contaminação fecal-oral. O que é isso? O resíduo, o que essas pesquisas que eu comentei têm mostrado?
elas têm mostrado essa permanência do Covid nas fezes. Então, são duas coisas, são dois elementos. O primeiro, o vírus é secretado pelas fezes, e mesmo para pessoas assintomáticas, então imagina a gravidade disso. A gente está falando de pessoas secretando vírus, não só pessoas que estão infectadas, mas também pessoas que estão assintomáticas, que estão portando vírus, embora não estejam manifestando a infecção. E esse vírus é secretado pelas fezes. E o que é grave, o que outro artigo também publicado no The Lancet mostra, que o vírus pode permanecer nas fezes por até 15 dias. Então, num país em que uma grandíssima maioria da população não tem acesso à rede de esgoto, a tratamento não vamos nem chegar no tratamento, porque mesmo nos estados, digamos, economicamente mais desenvolvidos, eu vou usar essa palavra desenvolvidos entre aspas, porque não gosto muito, mas não vou entrar nessa discussão agora. Enfim, mesmo São Paulo e Rio de Janeiro não tem tratamento de esgoto, mas em grande parte dos estados do norte e do nordeste do país não tem sequer a coleta do esgoto. O que significa não ter coleta de esgoto? Significa que as pessoas estão convivendo com os excrementos no seu próprio ambiente, é isso, com urina e fezes. E qual é o agravante, então? O que nos faz levantar essa hipótese? Quando a gente tem esses dois elementos juntos, falta de coleta de esgoto e falta de água tratada, é possível, sim, que as pessoas estejam ingerindo o Covid, digamos, o vírus que é secretado pelas fezes. É uma hipótese, mas cada vez mais ela parece se confirmar quando a gente continua levantando esses dados e vendo essa prevalência nos estados do Norte e do Nordeste. Por que mais que isso nos fez levantar essa hipótese? Porque quando a gente fala, por exemplo, de São Paulo e Rio de Janeiro, são os estados com a maior densidade demográfica. O que é densidade demográfica? É número de população por quilômetro quadrado, número de pessoas por quilômetro quadrado. Então, o isolamento social é justamente essa medida principal, na verdade, a única que nós temos por enquanto, para evitar, né, a contaminação, a infecção, a propagação da infecção. Então, de novo, eu vou insistir, é de se esperar que nos lugares, nos estados mais populosos e também, portanto, com maior densidade demográfica, ou seja, muita gente num pequeno espaço, é de se esperar que a gente tenha um número enorme de casos, em função justamente da proximidade das pessoas. Mas quando a gente olha, por exemplo, para o Ceará, que não tem nem metade da densidade demográfica do Rio de Janeiro e tem um número maior de casos do que o Rio de Janeiro, nos faz pensar nos porquês. E essa é uma hipótese que está, a continuidade dos dados que estão sendo revelados, nos faz crer que isso é realmente possível. Então, a gente está num país que não nem tangenciou, acho que essa é uma questão central, a gente lida com as endemias tropicais há muito tempo, né? A gente, inclusive, já falou delas, né, Glauco, que são essas endemias tropicais? São as doenças tropicais causadas pelos mosquitos, pelos vetores de doenças como dengue, zika, chikungunya. E o que vários profissionais da saúde, os pesquisadores da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, eles têm alertado há muito tempo, e as pessoas que estão ligadas à discussão do urbanismo, é a seguinte: a gente está numa situação de saneamento básico extremamente precária, o que promove a proliferação, digamos assim, desses mosquitos. A gente está há anos nessa situação. Há anos o Brasil está lidando com a dengue, por exemplo. E, no entanto, qual foi a medida que foi sendo adotada nos últimos anos? Usar veneno. Eu vou usar essa palavra entre aspas, usar as mesmas substâncias que são agrotóxicos de uso agrícola para combater os mosquitos na cidade. Então, a gente não tocou na questão do saneamento básico durante todos esses anos, viveu o caos que viveu, a cada verão é um caos no Sudeste brasileiro, e agora com o que a gente está lidando? A falta de saneamento básico pode ser um tremendo vetor para a gente viver a calamidade que a gente está vivendo com relação ao número de casos de pessoas infectadas com a Covid-19. O Brasil está despontando nesse ranking mundial, é algo muito triste. A gente sabe que esses casos ainda são subnotificados, a gente sabe que o número total de pessoas infectadas é muito maior do que esses que a gente tem, mas os dados que a gente tem
já são suficientes para esclarecer uma coisa que é terrível, que é justamente o fato da gente ter o saneamento básico a falta de saneamento básico como um vetor de propagação das infecções. E aí, de novo, o que a gente vai ter? Quem é que é mais afetado, então, nessas infecções? A gente vai ter, se a gente for olhar numa escala mundial, quem é que vai sofrer mais? Os países mais pobres ou com pouquíssima distribuição de renda. Não dá para dizer que o Brasil é um país pobre porque está entre as maiores economias do mundo, mas é um país pobre no sentido da baixíssima distribuição de renda, no número de pessoas que vivem abaixo do limite da pobreza. E quando a gente olha nacionalmente, tem essa diferença regional. Quem é que está mais sofrendo regionalmente com esse problema no Brasil? São os estados do Norte e do Nordeste. Então, de novo, essa desigualdade regional aparece. E quando a gente olha localmente, o mapa mostra, olha como o mapa ilustra exatamente quais são as áreas em que as taxas elas convergem. As áreas em que há maior número de pessoas infectadas com a Covid-19 também são aquelas em que não há saneamento básico. Então, isso, em termos regionais, aparece de forma clara no Brasil, e quando a gente olha localmente, digamos, em cada município, São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, as pessoas mais infectadas são as mais pobres. Então, há um recorte, que é o recorte de classe, e há um recorte racial, e há um recorte de gênero. Então, eu digo nesse artigo que a doença, né, a Covid-19, ela abriu a caixa de Pandora, e esse PAN é PAN de todos, PAN significa todos, eu chamo pandemia, pandemônio e Pandora, e digo no artigo, olha, abrir a caixa de Pandora, Pandora é esse mito grego, né? Dessa mulher que abre a caixa, a Pandora, abre a caixa de Pandora, e quando ela abre, saem todos os males da humanidade, todas as mazelas. Mas ao sair também todos os males, também aparece a verdade. Então, eu estou dizendo, né, o argumento nesse artigo é justamente isso, a oportunidade que a Covid-19 está trazendo para a gente poder olhar para a nossa realidade de uma forma que não dá para fingir que não estamos diante dessa desigualdade. Então, quando a gente olha no nível internacional, quem mais sofre são os países mais pobres ou aqueles em que prevalece a desigualdade social. Olhando regionalmente para o Brasil, são as regiões mais pobres, aquelas que mais padecem. E olhando localmente, quem é que mais sofre? A população da periferia, os negros e as mulheres. Então, é uma oportunidade para a gente olhar se há algo, de novo, se há algo, a gente já tinha falado disso na outra entrevista, né, Glauco? Se dá para dizer que há algo positivo, eu acho que nunca dá para dizer que uma pandemia possa ser positivo, mas, enfim, talvez a lição que a gente possa ter é olharmos para as nossas próprias mazelas, porque elas estão amplificando de maneira estratosférica algo que é um mal em si, que é essa infecção, e que também pode estar associada, como a gente já discutiu, com o padrão agrícola atual. O surgimento da Covid-19, cada vez mais, outras pesquisas têm nos levado a crer que está associado a um modelo agrícola, ao criatório intensivo de animais que vivem imunodeprimidos e que, portanto, são um hospedeiro ideal para que os vírus se adaptem e depois possam fazer o salto para os seres humanos. Nesse sentido, Larissa, de escancarar as desigualdades, eu estava observando aqui os mapas enquanto eles iam para o ar, e tem também um estado ali que está sempre vermelho, que é o estado do Amapá, né? Que é inclusive o segundo com a maior taxa de proporção de habitantes de coronavírus em relação aos habitantes, né? Eu acho que só perde para o Amazonas, a gente pode até ver ali. E o Amapá é o segundo pior estado em saneamento básico no Brasil, ele só perde para Rondônia, 5,9% das pessoas têm acesso à coleta de esgoto, né? E um dado de 2018, inclusive, né, mostrava que 15 dos 16 municípios do estado tinham doenças relacionadas justamente à falta de infraestrutura no saneamento básico, verminoses, diarreia, leptospirose, malária, hepatite, dengue também, enfim, eram essas doenças. E agora a gente vê justamente isso que você está ressaltando, Larissa, o quanto que as pessoas vão acabar pagando justamente por essa falta de infraestrutura, que é um problema crônico quase do Brasil e que pouco se faz para combater. Exatamente, acho que o Amapá esclarece isso de maneira cabal, né, Glauco? Acho que é isso mesmo. Então, as pessoas já pagam no cotidiano das suas vidas de não ter o mínimo da dignidade, que é ter o esgoto coletado, e estão pagando
de forma sobreposta agora com as próprias vidas, com os próprios corpos, vivendo essa tragédia que é viver a tragédia de perder um parente ou de perder um ente próximo, um ente querido, ou a própria vida e não ter o direito, não ter a possibilidade, em função da própria infecção, de poder velar os seus mortos. Então, são tragédias sobrepostas, né, Glauco? Então, essa falta, o Brasil, que é um país acho que vou insistir nisso, com uma das maiores economias do mundo, é indecente a gente não ter tocado nessa questão, que é a espinha dorsal, eu diria, de qualquer discussão de cidade, de direito à cidade, enfim, do que é urbanidade. Né? A promessa da humanidade é que a urbanidade, não é? A urbanidade, essa palavra é interessante porque às vezes ela é tida como sinônimo de civilidade. Eu tenho muitas críticas a isso, mas se isso era uma promessa, que a urbanidade é sinônimo de civilidade, que padrão de urbanidade construiu o Brasil? O avesso daquilo que poderia significar civilidade. Ao contrário, a gente está tendo, digamos assim, escancarada a falta total e absoluta, o massacre daquilo que seria o mínimo da dignidade humana. Larissa, a gente chama agora a Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Oi, Larissa. Bom dia. Oi, Marilu. Bom dia. Larissa, bom, como você sempre fala, né, a respeito desse modelo, né, de agrícola, esse modelo agrícola, né, que a gente vive aqui no Brasil, a gente tem praticamente uma Alemanha, né, só com plantação de soja, e temos aí 15 pessoas morrendo por subnutrição por dia no Brasil. É um escândalo. Esse dado eu li exatamente no seu artigo aí do Le Monde Diplomatique. E eu queria que você falasse sobre essa escolha, né, de projeto de nação, né, que é disso que se trata, né, o que a sociedade vai querer daqui para frente, né, depois aí dessa tragédia, né, da Covid-19, o que a sociedade vai querer para frente, né? E te coloco ainda, além disso, né, duas questões, né? Uma que é uma reportagem aqui da Pública, que em meio à pandemia o governo Bolsonaro aprovou 118 agrotóxicos em 2 meses, mais do que do ano passado, e também uma nota técnica, né, da Fiocruz, dando conta sobre os agrotóxicos em água potável. Então, já fiz aqui praticamente um 3 em 1 para você comentar, Larissa. Tá bom, então acho que falar essa questão dos agrotóxicos, a questão da agricultura, falar em agricultura é falar num projeto de nação, porque muito mais do que um modelo agrícola, a gente tem um modelo econômico. É isso. Então, qual foi a opção do Brasil nos últimos anos? Foi se inserir na economia mundial como um país agroexportador. Dos 10 produtos mais exportados pelo Brasil, 7 têm origem agropecuária. A soja despontando, grão de soja, farelo de soja, entre os primeiros produtos mais exportados pelo Brasil. E é isso que a gente falou, que você mencionou, Marilu. A gente tem uma Alemanha inteira em soja no Brasil, em soja transgênica. Quase, cerca de 90% da soja brasileira é transgênica. Então, falar em soja transgênica é falar numa soja que foi modificada geneticamente para receber um herbicida. É disso que se trata. Então, a gente tem uma Alemanha inteira só em soja transgênica, só em organismo geneticamente modificado. Então, tem sido um projeto de nação, ou seja, a forma como o Brasil se insere na economia internacional. Então, a gente exporta, a gente está repetindo essa tragédia desse modelo agroexportador, tragédia que eu estou parafraseando o Eduardo Galeano, que em Veias Abertas da América Latina disse: a tragédia do destino que a América Latina escolheu para si. É uma tragédia. Por quê? Porque arranca as nossas riquezas, a gente tem a supressão das nossas florestas, e ao invés da gente produzir alimento, acho que é isso que é importante, a gente está produzindo commodity. É isso que tem acontecido. A gente está produzindo algo que tem apenas valor de troca, que vai ser negociado na Bolsa de Valores, mas que, de fato, não está alimentando a população brasileira. Acho que isso que é importante a gente pensar. Esse dado que você mencionou, né, Marilu, 15 pessoas morrem por dia de subnutrição, é um dado que ele foi falado, ele foi comentado pelo José Graziano, que foi o diretor da FAO. FAO é o órgão da Organização das Nações Unidas para a Alimentação. É um brasileiro, ele foi diretor, esse brasileiro, professor da Unicamp, foi diretor da FAO até julho do ano passado, e ele é quem trouxe esse dado. 15 pessoas por dia morrem de subnutrição no Brasil.
Então, o Brasil, né, no discurso oficial, é um país que se gaba de dizer alimentamos o mundo. Não, nós não alimentamos nem a nós mesmos. Há uma taxa grande da população no Brasil ainda hoje subnutrida. A gente não resvelou nem em questões básicas. Então, como essa discussão que a gente acabou de fazer, né? Possivelmente esse espraiamento, esse aumento de número de casos da Covid-19 em estados em que não tem saneamento básico, justamente está associado a isso, a essa estrutura. Então, é um projeto de nação que construído, digamos assim, sobre a concentração fundiária, é isso que permite. Como é que é possível um país ter uma Alemanha inteira só em soja? Porque nós somos a maior concentração fundiária do planeta. Porque 1% dos proprietários de terra tem cerca de 50% das terras no país. Então, a gente não caminhou no sentido da segurança alimentar e nem da soberania, não é isso? O que seria a segurança alimentar? Todos termos os nutrientes suficientes para sobrevivermos com saúde, e soberania alimentar, esses nutrientes com qualidade, sem agrotóxico. Então, a gente não tocou nisso, a gente não tocou no básico, e a gente tem visto um governo, o que o Estado brasileiro está fazendo? Está acelerando esse processo, está tornando esse processo veloz, ou seja, esse aprofundamento das chagas sociais, ele está aumentando, assim como está aumentando os efeitos nefastos sobre a natureza, os recordes de desmatamento e de queimadas na Amazônia, isso que a gente tem visto. Então, esse dado que você mencionou, só nesse governo, de 2019 para cá, foram mais de 600 agrotóxicos autorizados, novos produtos comerciais, uma velocidade jamais vista, você mesmo mencionou, 150 agrotóxicos só esse ano. Antes de ontem, foram autorizados mais 22 agrotóxicos, 3 deles proibidos na União Europeia. Então, a gente está vivendo um caos. Eu sinto que é como que eu diria que é um governo que está agonizando, e nesse processo de agonia, tentando passar, a impressão que eu tenho é tentando fazer na letra da lei, tornar a letra da lei aquilo que é contestável. Então, aproveitando que nós todos estamos olhando para essa tragédia, que é a Covid-19, e todos deveríamos olhar, tentou se passar a MP, que ganhou a alcunha de MP da grilagem, e está passando sob os nossos olhos essa quantidade de agrotóxicos. Então, é um momento, eu diria que eu teria que escolher um adjetivo para qualificar isso, o que é você, diante de uma tragédia, passar questões tão importantes, a sociedade inteira tem que estar olhando para cuidar dessa tragédia. Não seria hora, eu diria que isso é um oportunismo sem precedentes. Não é hora da gente discutir isso, é hora da gente cuidar da pandemia. O governo não poderia, num momento como esse, fazer passar sob os nossos olhos, quando estamos todos olhando para isso, tentando nos cuidar e cuidar das pessoas que estão próximas a nós, continuar passando e aproveitar desse momento para poder aprovar agrotóxicos e tentar fazer valer essa medida provisória que, na verdade, ela só referenda a forma ilegal de apropriação de terra que a gente tem historicamente no Brasil. Há inúmeros professores que têm trabalhado nessa questão, eu citaria 2, Ariovaldo Belino de Oliveira, aqui em São Paulo, e o Frederico Marés, no Paraná, que tem indicado o quanto esse processo de grilagem de terras, ele estruturou esse projeto de nação que a gente veio discutindo. Então, a gente sabe, a gente tem um nome para isso. O que é grilagem de terras? Por que a gente usa essa expressão? É uma forma de falsificar documentos, e grilagem é porque os grilos eram colocados em gavetas, em papéis, e o excremento do grilo tornava esse papel amarelado, amarronzado, parecia antigo. Então, é uma forma ilegal, a gente tem até nome para isso, é um escândalo. A gente tem nome no Brasil, a gente tem um apelido para a forma com que se burlou a propriedade privada da terra no Brasil. Então, esses são elementos que estão associados. Tudo isso, falar em aumento da Covid-19 no norte e no nordeste do Brasil e, ao mesmo tempo, falar nessa MP é falar desse projeto de nação. Então, eu penso que digamos assim, a perspectiva alvissareira de Pandora, né, como eu disse no artigo, Marilu, é justamente essa. Qual é o projeto de nação que a gente quer? A gente quer se enterrar enquanto país vendendo soja para a China? Ou a gente quer construir um país com segurança e soberania alimentar?
com decência de moradia na cidade. É isso que está em questão. Perfeito, e ainda mais em relação aí com agrotóxicos na água potável, um tema que você já trouxe aqui, ó, há muito tempo no Jornal Brasil Atual, e agora também a Fiocruz está reforçando, né, esse dado, né, Larissa? Isso. É interessante. Larissa, o que a Fiocruz está... Diga. Não, pode falar. Digo que a Fiocruz está trazendo de novo esses dados porque é hora de discutir a portaria da água e, na verdade, não se chega no consenso. Na verdade, o governo não quer compactuar com um modelo, digamos, de novo, de saneamento básico ou do direito à água. Ele está dizendo, olha, vai sair mais caro. O que o governo está dizendo? Vocês querem? É isso que está em jogo, né? Está querendo jogar para a sociedade um custo que é um custo do Estado. Qual é o custo? É de gerir essas águas da forma correta, da forma como está, digamos assim, rezado na nossa Constituição. Então, o que a Fiocruz está trazendo, isso que a gente já veio discutindo, né, Marilu, desde 2018, essas informações que eu trago no Atlas, que é isso, qual é o escândalo da água no Brasil, entre outros, né? Tem vários escândalos, então, quando a gente fala para a questão da coleta do esgoto, mas quando a gente olha para a água tratada no Brasil, ela permite, às vezes, centenas, às vezes, milhares de vezes mais resíduos de agrotóxicos do que a água potável na União Europeia. Então, a União Europeia estabelece um limite para um agrotóxico que é sempre de qualquer agrotóxico, 0,1 microgramas por litro de água. Para a gente ter uma ideia, no glifosato, o caso do glifosato na água, no Brasil são permitidos 500 microgramas por litro, 5.000 vezes mais resíduo de glifosato na água do que aquele que é permitido na União Europeia. Detalhe, na União Europeia o máximo de resíduos de agrotóxicos é de 0,5 microgramas. A soma de quaisquer agrotóxicos tem que ser 0,5 microgramas. Imagina o que é isso. No Brasil o glifosato são 500, só o glifosato são 500 microgramas. Então, é um escândalo nacional, internacional, acho. Ele escapa até só da nossa alçada, porque é algo que o mundo inteiro tem que olhar. Porque não é possível essa simetria em que essas empresas que vendem essas substâncias, elas têm sede na União Europeia. Elas têm que ser responsabilizadas, há uma responsabilidade internacional sobre esse padrão subhumano de agricultura e de urbanização no Brasil. Muito bem, Larissa, a gente sabe que você já denunciou isso no Parlamento Europeu também, né? Uma postura aí bastante corajosa, né, Larissa? A gente quer te parabenizar. E também, Larissa, diante de tantas aberrações que a gente está vendo, né, acontecendo no Brasil hoje, todos esses dados que você expõe, a gente fica, assim, realmente de uma forma... sem poder sair de casa, sem poder, enfim, sair para as ruas para protestar, a gente fica com um estado psicológico, acho que bastante abalado, e eu te convido, Larissa, hoje para continuar no jornal, que a gente vai ter aqui um psicanalista, o Christian Dunker, da USP, e vai poder falar com a gente sobre todas essas ansiedades que a gente está vivendo, todos esses conflitos psicológicos, tá bom, Larissa? Te agradeço. Ótimo, um beijo. Obrigadíssima. Eu quem agradeço. Um beijo. Até lá. Larissa, muito obrigado pela sua participação no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigada, querido. Até. Até. Conversamos aqui com a professora e pesquisadora do Departamento de Geografia da USP, autora do Atlas Geografia do Uso dos Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia, Larissa Mies Bombardi. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.